Saudações, meus jovens. Vamos continuar aqui nosso estudo agora com aldeídos de cetonas, vulgo carbonilas, né? Carbonilas herol. Então vamos aqui. O oxigênio da carbonila ele pode puxar, né? Então aqui eu estou explicando basicamente qual que é o ponto fraco mais famoso da carbonila, que é o quê? O oxigênio, por conta de boa eletronegatividade e eletroafinidade, puxa o par de elétrons aqui da ligação dupla para si mesmo, deixando aquela vaguinha positiva ali atrás, né? E aí a gente consegue fazer a nossa reação. E lembrando, esse tipo de reação, qual que vai ser o mecanismo dele? Vai ser uma adição, porque a gente está tratando de o saldo final. A gente sai de duas moléculas e chega em uma. E como é que a gente vai saber qual que é a primeira etapa e qual que não? Vai ser uma adição nucleofílica. Por que, que o B chega primeiro? Porque o oxigênio, né? Vamos estudar aqui os caminhos. A gente vai ter o R1, C+, O menos R2. E vamos copiar esse aqui, vamos fazer outro R1, C+, O menos R2 ali. Né? Vamos supor que o A entre primeiro. Entrou aqui no oxigênio, estabilizou ali em cima e deixou esse carbocátio aqui. Né? E agora vamos supor que o B entrou aqui embaixo. Vamos fazer esses dois caminhos. O oxigênio aqui embaixo negativo, ele estabiliza melhor essa carga negativa do que o carbono estabiliza aquela carga positiva. Então essa reação aqui de cima, ela fica nesse equilíbrio de vai e volta entre o A estar aqui e o ar não estar ali, porque para o oxigênio é indiferente, né? Agora, para o carbono, ele está passando mal, ele não quer ficar naquela forma positiva. Então, no momento em que o B chega ali para estabilizar o carbono, ele grudou, ele não vai soltar mais, então ele não vai ficar nesse equilíbrio que nem que está aqui em cima, né? Então, o B chegou ali e grudou, agora o A ele fica aqui transiente entre ir e voltar do oxigênio. Então, por conta dessa estabilidade maior do oxigênio com aquele par de elétrons do que o carbono na sua forma carbocatiônica, a reação ela vai se processar via mecanismo nucleofílico, né? Uma adição nucleofílica, beleza? E cadê? Mas elas dependem do volume, blá, blá, blá. Botei um monte de abobrinha aqui embaixo, né? Qualquer coisa vocês leiam depois aí, só dar uma pausa no vídeo. Vamos continuar aqui. Importante notar que geralmente são reações não estereosseletivas, né? Porque aqui, ó, nós temos um carbono sp2 na carbonila, então ele é um plano, ele é um triângulo, né? Carbono, ligação, ligação, ligação. Então a reação ela pode se processar tanto por cima quanto por baixo. Então ela não é estereosseletiva, ela ocorre aleatoriamente, né? Praticamente todas as reações de aldeído de cetona seguem o mesmo mecanismo exposto, né, que eu expliquei ali abaixo, e ela se baseia na teoria de ácido-base, né, nucleófilo, eletrófilo e por aí vai, e boa parte dessas reações são classificadas como adição nucleofílica. Só que a gente também pode ter substituição eletrofílica, que a gente vai ver mais para frente, de acordo com a acidez do hidrogênio alfa, né? Então vamos aqui ver. Adição de álcoois e tióis. Então aqui a gente tem a nossa carbonila, nosso álcool, lembrando, ponto fraco da carbonila, menos e mais, né? Ponto fraco do nosso álcool, ele pode, o álcool, como a gente viu na aula passada, ele é anfiprótico, né? Ele pode agir tanto quanto ácido quanto como base. Então, nesse caso aqui, ele pode fazer a nossa reação via ácido, né? Formar um nucleófilo, um eletrófilo, aí o nucleófilo entra ali embaixo, o eletrófilo entra aqui em cima, beleza? A mesma coisa com o enxofre, né? Com o tiol. É simplesmente a mesma coisa, só que em vez de ser um O, é um S. Então, mesmo mecanismo, mesma brincadeira. Só velocidades diferentes, porque o enxofre ele é mais volumoso, ele é mais grandalhão, então a velocidade com tióis vai ser menor do que a velocidade com álcoois. E aí, caso seja uma reação de adição em carbonífero de aldeído, né? Vamos voltar aqui. A gente entendeu como é que forma essa brincadeira aqui, né? Como é que se processa a reação. E olha, a gente forma dois oxigênios ligados no mesmo carbono, né? Um álcool com terminação alcoólica e outro com terminação de éter. Aqui a gente pode fazer um estudo interessante. Se a gente tiver uma carbonila de um aldeído, né? Vamos supor esse R1COOH, e a gente adiciona um álcool R3OH, a gente vai formar um M-acetal. Esse A ele é fundamental, porque ele vem de um aldeído. Né? O A remete a aldeído. Então, olha aqui. Esse R1, esse produto aqui que eu circulei, ele é produto dessa reação entre o nosso aldeído R1 e com o nosso álcool R3OH. Então, esse produto aqui, ó, ele é um M-acetal. Né? Se eu pegar aquele hidrogênio e substituir por uma perninha de um R2, por exemplo,
e reagir com o mesmo álcool R3OH, a gente vai formar esse produto aqui circulado, e ele é um M-cetal. Notem que não tem o A em M-cetal, ou seja, ele vem de uma acetona. O acetal vem de um aldeído e o cetal vem de uma acetona. Por que a gente chama de M? Porque ele para no meio do caminho. Né? Eu consigo continuar essa reação justamente aqui agora no álcool. Né? Como é que funciona? Simplesmente isso aqui. Ó. A gente vai, novamente, temos dois álcoois aqui, dois caras que podem reagir tanto quanto ácido quanto como base, ou seja, essa reação ela simplesmente vai se processar mais uma vez. É como se fosse uma desidratação interalcoólica. Né? Então a gente pode pegar o nosso R3OH aqui e botar aqui. Ou seja, a gente chega num cetal, esse cara aqui de cima é um cetal, e o de baixo é um acetal. Né? Lembrando, como é que a gente sabe se ele é um acetal? Ele sempre vai ter um hidrogênio ligado no carbono central. Se ele é um cetal, ele não vai ter nenhum hidrogênio ligado no carbono central. Beleza? Então aí a gente forma um diéter. Beleza? Dando prosseguimento aqui, a gente pode fazer a adição de cianeto segundo aquele mesmo mecanismo, nada mudou, tudo sem graça, né? Novamente. E o nome desse produto aqui é cianonidrina. Né? O que é cianonidrina? Essa brincadeira aqui, COH-CN, beleza? Prosseguindo de novo, a adição de amônia, a gente chega nesse produto aqui intermediário, e esse produto intermediário ele pode desidratar, dando origem a uma imina, beleza? Que é o dupla NH, tranquilo? Dando prosseguimento de novo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem dar uma pausa no vídeo, porque aqui é simplesmente a mesma reação, o mesmo mecanismo reacional, só que com vários compostos diferentes, né? A mesma coisa, só mudando a sopa de letrinhas aí. E aqui, no caso, um acetona e um aldeído, ambos reagindo com aminas, né? Acetona... E vão simplesmente dar o mesmo produto, né? O mesmo produto aqui no caso da acetona e aqui no caso do aldeído, beleza? Simplesmente funciona aquele mesmo mecanismo, menos e mais. E aí a gente processa essa reação, que nem a gente viu anteriormente aqui, com a adição de amônia, né? O mesmo mecanismo. Dando prosseguimento, a adição de hidroxilamina, né? Que aí a gente vai fazer a mesma coisa que a adição da amônia, só que em vez de ter um hidrogênio, a gente vai ter um OH, né? Então nada mudou, nada mudou. Só lembrando que agora a gente vai ter a formação de isômeros E e Z, né? Aqui anteriormente a gente também poderia ter a formação de isômeros E e Z, e aqui também, né? Por quê? Porque aqui é uma ligação dupla, o carbono e nitrogênio. Ligação dupla, então esse OH ele pode estar para cima ou pode estar para baixo. Então a gente vai ter a formação de dois isômeros aí. E lembrando, essa é uma reação, ela não é estereosseletiva, então vai virar meio que uma mistura dos dois subprodutos em igual proporção, a não ser que exista alguma interação aqui intramolecular que favoreça a formação de um isômero em detrimento do outro. Né? Isso pode acontecer. Preparação do reagente de Grignard, né, que a gente viu na aula passada de álcoois e aletos. Como é que funciona a preparação do reagente de Grignard? Primeiro a gente pega um álcool, um ROH, e a gente transforma ele no aleto. No caso de álcool primário e secundário, os álcoois primários e secundários eles sejam um punchzinho maior. Então a gente vai usar um aletante, vamos dizer assim, mais potente. No caso, o SOCl2 ou o PBr3. Eles são reagentes que podem aletar, halogenizar. Podem halogenizar o meu álcool com mais força. Isso no caso de álcool primário e secundário. No caso de álcool terciário é mais tranquilo, é só simplesmente adicionar um ácido halogenídrico que ele vai ser convertido a aleto rapidamente. Então saímos de um álcool, chegamos no aleto, e o aleto a gente mistura com magnésio metálico. E aí formamos o nosso reagente de Grignard. A graça é que o aleto ele forma uma cadeia carbônica eletrofílica. E o reagente de Grignard ele forma uma cadeia carbônica nucleofílica, né? Então a gente muda o mecanismo de reação que vai acontecer aí, beleza? Informando o nosso nucleófilo, agora a gente pode reagir o reagente de Grignard com as nossas carbonilas, seguindo aquele mesmo mecanismo que a gente viu 57 vezes aqui, ó. Menos e mais, menos com mais com menos, e aí formou o nosso sorvetinho. E se a gente botar esse sorvetinho na presença de hidrogênio, né, de hidrônio, o que vai acontecer? Fechou um álcool terciário. Então essa síntese ela é bem útil para a preparação de álcoois complexos, né, álcoois terciários. Então sempre vai aumentar a ordem do nosso composto. Se a gente sair de um aldeído, ou seja, um carbono primário, a gente vai chegar num álcool secundário.
Se a gente saiu de uma acetona, ou seja, um carbono secundário, a gente vai chegar no álcool terciário e por aí vai, beleza? Por aí vai não, né? Porque acabou, né? A gente só tem, pode ser no máximo um álcool terciário. Enfim, dando continuidade aqui, agora a gente vai ver que todos esses mecanismos que a gente viu eram via adição nucleofílica. Agora, vamos ver como é que faz para ter uma substituição ou uma adição eletrofílica. Esse hidrogênio aqui, vizinho da carbonila, ele possui certo caráter ácido. Como é que funciona essa brincadeira? Oxigênio puxou o par de elétrons, carbono, carbocátio, né? Os carbonos de hibridização sp são mais eletronegativos do que os sp2, que são mais eletronegativos do que os sp3. Então esse carbono aqui, ó, ele já naturalmente estava querendo puxar a nuvem eletrônica dessa brincadeira aqui, né? No caso de ser um carbocátion, ele vai puxar com mais força ainda. Ele puxando com mais força ainda a nuvem eletrônica dos seus vizinhos, esses vizinhos, por sua vez, vão querer puxar de alguém para ficarem mais estáveis. E se tiver um hidrogênio aqui na posição alfa, ou seja, posição alfa é a posição vizinha à carbonila. Então esse hidrogênio alfa aqui esse hidrogênio que está ligado ao carbono alfa, que é o carbono vizinho à carbonila, ele pode ter sua nuvem eletrônica puxada e ele simplesmente vai ser liberado na forma de H+. Então o que está acontecendo é, eu estou formando um ácido e liberou meu H+ aqui, né? Então eu liberei o H+, deixou o meu ácido e aqui eu tenho minha brincadeira que pode sofrer uma reação eletrofílica. Então agora notem que eu mudei o mecanismo e inclusive eu mudei o ponto em que vai entrar. Antes a gente estava vendo as reações que entravam aqui, agora vamos ver reações que entram aqui, né? Justamente na posição vizinha da carbonila. E aqui, né, só o esquemático, acidez do hidrogênio alfa, né? Deixou aqui minha vaga negativa aberta e agora eu posso adicionar um eletrófilo nessa brincadeira aqui. Formei meu composto lá no final. Então, varia, né? Esse tipo de mecanismo aqui varia. Cada caso é um caso, tem que ser estudado. Formação de eletrófilos e nucleófilos e sempre ver a estabilidade de cada camaradinha aí. Beleza? Dando prosseguimento agora. Redução de carbonilados, ou seja, hidrogênio entre colchetes, basicamente, né? Com hidreto de lítio-alumínio ou hidreto de sódio-boro. Hidreto de lítio-alumínio bem mais famoso do que hidreto de sódio-boro, diga-se de passagem. Então aqui, a redução de cetonas, a gente chega em álcoois secundários. Redução de aldeídos, chegamos em álcoois primários, beleza? Simplesmente uma reação fácil, direta assim, né? Outra redução de carbonilato seria a redução de Clemmensen, que a gente usa amálgama de zinco em ácido clorídrico, né? Lembrando, nessas outras aqui, ó, a gente ainda deixava a função oxigenada aqui no meio do caminho. Saímos de cetonoaldeído e chegamos em álcoois. Continua sendo uma função oxigenada. A redução de Clemmensen, ela reduz cetonas a hidrocarbonetos. Então a gente sumiu com a função oxigenada. Outras reduções que somem com a função oxigenada é a redução de Wolff-Kishner, né? Que seria, no caso, na presença desse composto que eu esqueci o nome, peço perdão, e na presença de uma base forte. Então ele reduz aldeídos e cetonas, ou seja, ambas as funções carboniladas, a hidrocarbonetos, beleza? Então também são reduções úteis para tirar a minha função oxigenada da jogada. Aqui, por fim, a condensação aldólica, né, uma reação um pouco menos comum, que aqui a gente está aproveitando aldólica, lembrando, aldeído, né? Estamos tratando de dois aldeídos, e a gente está tratando dos dois possíveis pontos de reação que tem na carbonila, que seria o menos com mais e o hidrogênio alfa. Olha que interessante que vai acontecer, hidrogênio alfa sai, permite a vaga negativa aqui, grudou e grudou. Então a gente simplesmente fecha esse morceguinho aqui. Se eu tiver explicado muito rápido, eu sugiro que pausem o vídeo e tentem fazer os pontos fracos aqui das minhas ligações e simplesmente ligar o menos com mais, o mais com menos, né? Dá para ver que vai formar esse produto aqui. E essa reação ela ocorre na presença de uma base, de um meio levemente basificado. Por que levemente basificado? Para promover a saída desse hidrogênio alfa aqui e acelerar a reação, né? Então aqui na condensação aldólica, ou seja, dois aldeídos, a gente está aproveitando os dois pontos fracos dessa molécula aí, dessa carbonila aí. E por fim, para fechar aqui a nossa aula, né, oxidação. Cetonas não oxidam, já está no máximo de oxidação, a não ser que a gente quebre ou faça uma reação de combustão, e a gente quer estar quebrando a molécula inteira, né, perde o propósito, ou
no caso de aldeídos, a gente pode oxidar mais um pouquinho e levar ele a um ácido carboxílico. Então, essa oxidação ela se processa com permanganato de potássio e as cetonas não se oxidam em reações de oxidação branda. Se for oxidação muito enérgica ou quase combustão, aí já está destruindo a molécula, levando para o CO2 e água. Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Espero que tenham aproveitado a aula. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo. Valeu!